Bom dia, mais uma live aqui no Maio Amarelo, o nosso Maio Amarelo digital. Então, não deixamos de conversar com vocês, levar conhecimento e também chamar a atenção para a segurança no trânsito. Então, o nosso tema hoje é os impactos dos acidentes de trânsito na saúde de Cascavel. E para conversar com nós nessa manhã, nós temos aqui a Patrícia, que já vai se apresentar, e a Beatriz, que também já logo em seguida já vai fazer a apresentação. Patrícia? Olá, sou a Patrícia, sou enfermeira da 10ª Regional, trabalho no setor da ação estratégica. A gente trabalha com as redes de atenção à saúde, que envolvem inclusive a rede hospitalar junto da urgência e emergência. Além disso, também trabalho na prefeitura, trabalho da CETRANS por meio do COTRANS, que é o Comitê de Trânsito, já desde 2010. Trabalhamos junto com a vigilância epidemiológica com a análise dos óbitos, né? Todos os óbitos, mas também em relação aos óbitos por acidente de trânsito. E só lembrando que eu sou Luciane de Moura, também educadora, professora e trabalho na coordenação de educação de trânsito aqui da CETRANS Transitar. Então vamos iniciar o nosso bate-papo aqui. Espero que vocês mandem perguntas, interajam, porque é muito importante esse assunto, prestem bastante atenção. Quem não conseguir ver agora, que está muito ocupado, estarem vendo o nosso bate-papo. Então, vou começar com a Patrícia, né? Patrícia, como anda a ocupação dos leitos hospitalares pelos acidentes de trânsito aqui na nossa cidade? Então, a ocupação de leitos, a gente não consegue ainda fazer uma análise específica em questão de acidente de trânsito, né? Porque todo acidentado, ele pode, desde ser um atendimento simples, que ele pode só ser avaliado, tanto na UPA ou no hospital e ser liberado, como ele pode ter várias consequências mais graves, inclusive fraturas, traumatismo, que de acordo com o tipo do acidente e a gravidade, a gente vai usar um tipo de leito específico, né? Que pode ser desde UTI, um leito cirúrgico, um clínico. Então, a ocupação específica hoje, a gente não tem ainda esse sistema de classificação das doenças. Então, assim, não existe ainda um código específico de acidente. Mas que com o desenvolvimento do sistema, que ele foi implantado ano passado, o sistema CARE, a tendência é que vai colocando mais informações que a gente possa tirar esse tipo de relatório. Mas, assim, pela visão que você tem, enquanto enfermeira na UPA, você tem visto muitos acidentes de trânsito ocupando leitos hospitalares. Isso com certeza. A gente tem um quantitativo grande de leitos, até porque isso onera o serviço público, né? E a gente tem essa necessidade, que a urgência e a emergência é o que acaba mais devido ao acidente. Isso é fato. E é possível afirmar que a maioria são motociclistas? Em torno de 50% dos pacientes que têm alguma necessidade de tratamento cirúrgico de urgência devido a trauma, eles são em torno de 50% são motociclistas. Os motociclistas, então, são mais vulneráveis no trânsito, né, Beatriz? Exatamente. E essa fala da Patrícia, ela corrobora com toda a análise feita pelo Comitê de Trânsito, pelo COTRANS, que vem demonstrando aí um aumento dos acidentes com motociclista e, infelizmente, os óbitos também, né? Nós tivemos aí, nesse período de 2020, já 8 óbitos envolvendo motociclismo, de distanciamento social, de isolamento, que o trânsito ficou por um período mais calmo. Como justificar esse aumento de óbito por motociclista e nessa análise verificando também o excesso de velocidade. Então entra muito o fator humano nessa situação. Então a gente vai assistir agora um vídeo de um soldado do Corpo de Bombeiros que vai falar um pouquinho sobre os acidentes, o que acontece lá quando eles atendem o acidente lá. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Compostos em grande parte pelos acidentes de trânsito, que é o uso de aparelhos eletrônicos, a embriaguez e o excesso de velocidade. Nós fazemos o possível em todas as ocorrências, porém, em alguns casos, a vítima vem a óbito. Por isso nós pedimos, perceba o risco, proteja a vida. Então, voltando aqui, vocês conseguiram ver que o trânsito, quanto é importante, a gente já vai conversar um pouquinho
sobre isso já com a Patrícia aqui. Patrícia, os acidentes de trânsito têm prioridade no atendimento? Então, a prioridade do atendimento ele varia dependendo da gravidade do caso, tá? Em relação ao risco de morte que tem da vítima. Então, considerando-se, dependendo do que é passado de informação para o médico, para a pessoa que está fazendo a regulação do caso, ele vai ter uma priorização. Lógico que é aquele caso. Eu tenho uma vaga do hospital, que é o paciente que está sendo atendido por acidente de trânsito, o paciente letivo, ele tem prioridade absoluta sobre aquele. No caso, eu quero fazer uma brincadeira, né, Patrícia, com a minha motocicleta, empinar a moto, fazer um racha. Isso tudo respinga lá no hospital depois, não é verdade? Sim, com certeza. Porque no momento que eu tenho uma situação dessa, que eu causo um incidente desse, que eu tenho uma lesão grave, eu tenho um tempo de internamento até prolongado, que isso, assim, os jovens acabam fazendo esse tipo de brincadeira e tem, às vezes, consequências severas, que não são momentâneas, mas prolongadas, né? Que a gente pode, desde o tempo prolongado de internamento usando UTI, que com isso eu estou tirando muitas vezes a possibilidade de fazer uma cirurgia num paciente, por exemplo, um AVC, um aneurisma, que às vezes não entra na urgência da ocupação do leito, mas ele precisa realizar em curto tempo o período e, consequentemente, causando risco maior às outras pessoas. Então, como é importante a prevenção, né, Beatriz? Aquilo que nós temos de eletivo acaba se tornando urgência também, né? Porque o leito ele está sendo ocupado por esses acidentes de trânsito. E a prevenção é a melhor forma, e respeitar principalmente as leis de trânsito, né, Patrícia? E quando a gente vê esse número de óbitos por motociclista, você vê o número de óbitos em 2019, nesse período nós tínhamos 20 óbitos, agora estamos com 18, e eu volto a falar num período que nós estamos com distanciamento social, precisa fechar, que a gente não consegue fazer esse entendimento lógico. Então, o ser humano é o fator essencial nessa questão da prevenção. Estar fazendo racha, estar acima da velocidade, não respeitando a sinalização de trânsito. E a gente fala muito em óbito, mas a gente tem que pensar em todos esses sequelados. Porque desse total de acidente, nós tivemos aí 18 óbitos esse ano. Mas quantos, além de ocupar esse leito hospitalar, demandar um investimento público, eles ainda vão ficar em casa por um período, recorrer aos familiares, dependendo de atendimento de saúde pública ou da saúde suplementar, mas você tem um gasto a mais em todo o sistema, né? E quanto que é gasto? Assim, Patrícia, a gente não vai ter um número correto, né? Porque como falou a Beatriz, tem os procedimentos, aí tem outros medicamentos, mas assim, num geral, assim, quanto que é gasto com esses acidentes de trânsito no hospital? Então, em torno de 2018, que tem um dado levantado, houve um custo de pacientes que foram atendidos por acidente de trânsito, foram em torno de 265 milhões, né, de reais, que foi utilizado do sistema SUS, além do sistema social, que tem, como a Bia colocou, da questão da previdenciária, visando nessa população que precisa atender e dar continuidade do atendimento, como a Bia bem colocou, né? Que muitas vezes agora aqui em Cascavel, o paciente sequelado vai continuar sendo atendido pelo PAID, tem todos os profissionais que vão dando continuidade de atendimento, o curativo, a questão do medicamento, tudo isso que são aquelas continuidades do atendimento que precisa. Mas o custo é muito alto, a gente poderia estar, quando a gente investe em prevenção, a gente vai diminuir esse número de acidentes, de custo que tem para o SUS, e poderia estar assim, muitas vezes, realizando com esse recurso muitos... E até, como a Beatriz já abriu, né, esse parênteses ali, as pessoas às vezes precisam ficar em casa, deixar o seu emprego para cuidar de alguém que está sequelado, que não consiga tomar banho sozinho, comer sozinho, às vezes não só por um período de tempo, né, mas por um resto da vida a pessoa fica vegetando numa cama, precisa de todo o atendimento, mas também precisa da disposição de familiares. Então, a gente frisa todo momento que o melhor mesmo é a prevenção. E Lu, esse custo que você cita do familiar e tudo mais, é um custo que a gente não mensura, que é um custo psicológico e emocional da família.
né? Quando eu tenho a perda daquele ente querido, daquele familiar por acidente, se for a pessoa que supria financeiramente a família, como essa família vai se reestruturar? Se for a mãe, né, que faleceu, como fica? Se tem filho, se não tem filho? Eu lembro de uma das nossas várias palestras com o Major Amarildo, com o Félix, em que estava na plateia uma pessoa que tinha sido vítima de acidente de trânsito há mais de um ano, ainda dependia dos cuidados familiares, era um jovem, em que no período mais crítico, ali que foram 6 meses, a mãe dele largou o emprego para cuidar dele. Então, assim, além dele perder a renda dele, porque ele não entrava na Previdência, não tinha afeta a estrutura familiar de uma certa forma que a gente não tem como mensurar em reais. Isso. Né? E que pode essa família vir a precisar também de atendimento médico como consequência desse acidente por outros tipos de problemas depois psicoemocionais, né? Ou aquele sequelado que ele acaba ficando mais suscetível a desenvolver outros agravos, né? Outras doenças pela condição que ele fica após o acidente. Então, a prevenção, o cuidado, a atenção nos possibilita várias coisas, mas ele precisa ser usado de maneira muito consciente. Exatamente. E quem paga a conta, Patrícia? Todos nós. Desde aquele mesmo que está lá acidentado lá em casa, todos nós pagamos, porque a gente paga imposto, através dos impostos que a gente tem os recursos que pagam o SUS. Então todos nós somos responsáveis por essa conta, independente da gente houve um acidente conosco ou não, nós estamos pagando a conta. Então, e é muito importante lembrar também que nós falamos na semana passada que essas vítimas, então é onde está produzindo o mercado de trabalho, é onde ele ia produzir para o Brasil. Então, nós começamos aqui na base, chegamos lá no amplo, né, no Brasil, quanto o Brasil perde com tudo isso. Então, a gente já falou um pouquinho assim sobre essa do tratamento, a Beatriz até citou que depois você continua um tratamento, fisioterapia, medicação. E assim, isso tudo é feito no hospital, a pessoa procura lá. Como que é realizado isso após o acidente para a recuperação da pessoa? Então, como a gente trabalha no sistema de rede, né, de atendimento, então o paciente ele é atendido no primeiro momento lá no hospital, é feito o momento da continuidade do tratamento, que seja fisioterapia, é feito dentro do hospital, como tem os outros encaminhamentos via ambulatorialmente também dentro da rede de assistência. Então, o paciente tem sim continuidade do tratamento, tem a disponibilização dos medicamentos via farmácia pública, né, como também as demais necessidades de curativo, que é feito na unidade de saúde, a visita domiciliar, que muitas vezes vai a equipe de enfermagem da unidade já fazer o curativo, quando o paciente não consegue fazer deslocamento. Então, a gente tem toda uma rede integrada para dar suporte e atendimento aos pacientes. O município continua, né, esse tratamento, Beatriz? O município, como a Patrícia falou, tem uma rede, alguns atendimentos via média complexidade, com CISOP e outros serviços, mas muitos acidentes que além daquele tratamento inicial, do curativo, do medicamento, de uma fisioterapia, ele vai precisar de uma cirurgia de correção posterior, depois de 6, 7 meses, 1 ano. E daí o leito hospitalar, ele tá cheio com um novo acidentado. E aquele paciente precisa fazer a correção ortopédica ou por algum motivo, ele não consegue adentrar. Porque então, ele entrou no eletivo nesse momento, a urgência é tratar aquele que se acidentou no momento. Exatamente. Então, daí a gente tem aquele paciente que tá lá com o famoso parafuso no pé, na perna, fazer ele voltar para o hospital, entrar no sistema, porque o leito está cheio dos casos urgentes dos novos acidentes. Então, acaba virando uma cadeia, um bolo de neve, né? E provavelmente esse paciente que era eletivo, talvez em algum momento ele urgencie novamente. E a gente entra numa cadeia, num ciclo. Exatamente. Então, assim, por exemplo, se eu me envolvo num acidente, eu tô ali, houve vítimas e tal,
Eu ligo para quem? Para o SAMU, para o CIAT? Quem é o mais indicado para atender o acidente de trânsito, Patrícia? Em Cascavel, como a gente tem a separação do CIAT e SAMU, você liga para o CIAT no 193. Existe a divisão no município de Cascavel, é o CIAT, que é o 93. E lembrando assim que ao se envolver num acidente, eu preciso também sinalizar essa via para que não ocorra outro acidente, no caso, dispensar os curiosos, né? Porque a pessoa precisa de espaço, chamar o CIAT, como a Patrícia já colocou, e de preferência que você não mexa de maneira nenhuma com a vítima, porque nós não temos essa leitura de procedimento e como fazer corretamente. Às vezes você acaba prejudicando, né? As pessoas ficam ansiosas até retirar o capacete, ou você espera a chegada do CIAT. Mas só lembrando aqui que houve um acidente com vítimas, houve um acidente de qualquer maneira, você não saia do local do acidente. Faça o procedimento. Ai, professora, mas eu estava com medo de ser linchado ou de apanhar de alguém estava nervoso no momento do acidente. Proceda ligando para a polícia, ligando para o CIAT e avise que você também está correndo risco nesse caso. Mas de maneira nenhuma você se exclua daquilo que você acabou se envolvendo. É bem interessante o que você falou, Lu, quando a gente fala dos curiosos. Mas em se tratando de acidente de trânsito, se você não é a vítima, se você não faz parte do acidente, o que você pode fazer é acionar o serviço de atendimento, né? E mantenha-se longe daquele local, longe de ser uma próxima vítima. Isso. Nós temos várias situações, principalmente em acidentes na rodovia, em que os curiosos param para verificar e acabam se tornando mais uma vítima do acidente. Então, assim, por favor, evitem essa curiosidade. Hoje nós temos também, né, as redes sociais, que elas são tão úteis como está sendo para nós agora, nesse Maio Amarelo digital. Mas vamos respeitar a vítima. Exatamente. Né? Respeito à vítima, respeito à família daquela vítima. Então, assim, imagine-se no lugar daquela família. Exatamente. E se eu tô lá no trânsito, né, dirigindo meu carro, ou andando de bicicleta, ou até mesmo como pedestre, eu escuto, eu vejo uma ambulância. O que eu devo fazer nesse momento? Quando eu escuto, eu vejo uma ambulância. Então, eu vou deixar agora para a Andrea falar, que ela é a nossa colega também na 10ª Regional, é enfermeira, e ela trabalhou muito tempo também com o serviço pré-hospitalar no SAMU, então essa é a pessoa que é mais experiente nesse momento, eu vou deixar ela falar para vocês. Então a Andrea vai entrar aqui com nós nesse bate-papo para falar um pouquinho o que eu devo fazer então, Andrea. Quando escuto ou vejo uma ambulância vindo na minha direção e eu estou lá na via pública. Bom dia a todos. Então, pelo Código de Trânsito brasileiro, as ambulâncias elas têm preferência de passar ligado. Os veículos devem dar preferência para a passagem. O ideal é que os veículos se desloquem para a direita e, se possível, até parem para deixar a via para a ambulância passar. A gente já teve relatos de pessoas que acompanham, assim, vão atrás da ambulância, vão atrás do carro do médico, né, que sai do caminhão do CIAT. É possível fazer isso? Como que funciona? Não, isso inclusive pode até ser caracterizado como uma infração de trânsito por estar atrapalhando o deslocamento das viaturas para o atendimento. E é importante lembrar também o papel dos pedestres nesse momento. Isso. A gente pensa só no carro dar a passagem, mas sempre manter na calçada até a ambulância passar. Porque a ambulância, nas medidas de segurança, ela pode também ultrapassar algum sinal fechado, que estaria aberto para o pedestre. É óbvio que os motoristas das ambulâncias são preparados para analisar essa possibilidade e fazer isso com segurança. Mas se o pedestre está desatento, ele pode também acabar atravessando a via e causar um acidente. E nós estamos falando realmente de evitar acidente, não envolver mais alguém num acidente, né, Andréia? Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência e como a Bia já colocou, a curiosidade é atiçada, mas daqui a pouco a gente já está sabendo o que aconteceu e evitar realmente que ocorra mais um acidente. E a gente já falou um pouquinho da aglomeração das pessoas ali no atendimento do acidente, Andréia, mas eu gostaria que você reforçasse isso,
porque agora mesmo passou na mídia essa... Então, o maior risco da aglomeração de curiosos, como vocês já colocaram aqui, é a ocorrência de novos acidentes na mesma cena. A equipe que está em atendimento, ela também preza pela segurança, então ela vai ter que dividir a atenção entre a cena do acidente, as vítimas que já estão lá, e também a segurança daquelas pessoas que estão próximas. Isso pode dificultar o atendimento. O acesso ao local do acidente fica dificultado, a remoção das vítimas pode ser dificultado, e o acesso às mídias que existem hoje, né? Todo mundo tem um celular com câmera, quer ficar próximo, quer filmar para depois doar a vítima. E a gente sempre lembra que a prioridade é a vida. Esses profissionais, eles estão preparados para salvar a vida, e se você acaba ou se envolvendo ou ali as pessoas acabam tendo um outro probleminha, desmaio na hora que verem um acidentado, acabam assim tendo que deslocar mais pessoas ou deixar de priorizar aquela vida que está sendo atendida. Então, eu gostaria de ressaltar também que devido a tudo isso que aconteceu aqui no trânsito de Cascavel, dos acidentes e das pessoas estarem morrendo muito, que teve uma época aqui em Cascavel, só para relembrar, que lá nos meados de 2002, 2001, morriam aqui em Cascavel mais de 100 pessoas. Para tudo isso, existem pessoas que estão trabalhando em prol, estão trabalhando nos hospitais, estão trabalhando aí, mas também tem uma equipe da Secretaria de Saúde que montou um projeto e nós começamos a trabalhar em conjunto, que é o COTRANS. Então eu gostaria que a Bia explicasse o que é o COTRANS, o que significa esse COTRANS, o que é isso, e por que ele surgiu aqui em Cascavel? Bom, como a Lu falou, lá no início dos anos 2000, nós tínhamos essa situação. Em 2005, se eu não me engano, nós estávamos entre as 10 cidades mais violentas no trânsito no Brasil. Então, assim, um índice nada legal, nada interessante, e análises de óbitos por ver essa situação. Em 2010, a Secretaria de Saúde foi contemplada pelo Ministério da Saúde com um recurso dentro do programa das DANs, que são os agravos não transmissíveis, né, para trabalhar a questão do trânsito. Então, nós elaboramos um projeto a princípio, né, Minha Rua Vive em Paz com o Trânsito, e desse projeto nasceu o COTRANS, que é o Comitê de Prevenção a Acidentes de Trânsito em Cascavel, lá em 2010. Muito timidamente, né, tendo Secretaria de Saúde, CETRANS, bombeiros, polícia, alguns representantes de universidades, de hospitais, e a gente começou a trabalhar a questão trânsito, né? Então, através desses números de óbitos, e nós fomos percebendo que os dados, eles divergiam dentro da CETRANS, uma informação ela não batia com a outra, e nós começamos a alinhar isso junto com o Ministério da Saúde, em conversa com a assessoria deles e tudo mais, e começamos a alinhar e a desenhar algumas coisas, algumas responsabilidades. Trabalhamos muito com educação no trânsito, né? Todo um trabalho desenvolvido pela CETRANS, mas também é um trabalho fantástico desenvolvido pelo Félix, que é da PRF, pelo Major Amarildo do Corpo de Bombeiros, pela equipe da Vigilância Epidemiológica aqui de Cascavel também, e tudo isso vem surtindo efeito, porque lá de 100 óbitos que nós tínhamos, hoje a gente, em 2019 fechou com 61, mas em 2018 a gente tinha 57, isso, né? Então, infelizmente, a gente teve aí um sobe e desce, mas a gente vem reduzindo desde lá do início. Em 2017, o município, então, ele começou a fazer parte da rede estadual do PVT, que é o Projeto Vida no Trânsito. É um dos PVTs do estado, desculpem os outros, mas é o mais bem estruturado, que ele possibilitou que Cascavel tivesse acesso a algumas metodologias de análise, né, de junção de dados, de informações,
e que a gente consiga trabalhar então com a população e com as várias estruturas relacionadas ao trânsito, porque a gente precisa trabalhar a questão da educação, da infraestrutura, da prevenção, da saúde. Então, assim, são vários setores, Secretaria de Saúde, CETRANS, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, hospitais, ainda a Secretaria de Saúde por meio das UPAs, trabalhando, analisando esses óbitos. Cada óbito que ocorre em Cascavel hoje por acidente de trânsito, seja ele no local ou seja ele depois no hospital, ele passa por essa análise do comitê e a partir daí foi infelizmente uma ação do próprio condutor. O que levou isso? E a gente chega a alguns dados um pouco tristes, né, Lu? Porque a gente tem aí o fator velocidade, que ele predomina. Isso. Uso excessivo e abusivo de álcool e outras drogas, né? A gente conseguiu viabilizar isso, ver também essas faixas etárias mais acometidas, os dias da semana. A gente via que alguns anos atrás era só no final de semana, isso, né? Isso. Os acidentes com óbitos. Hoje não, hoje a gente tem em todos os dias da semana, em todos os horários, e é um trabalho muito interessante do COTRANS, e a gente tem muito a que agradecer a toda essa equipe, né, Lu, que faz parte desse comitê. Eu sempre friso nas palestras ou nos locais que eu estou, que da saúde, SAMU, SESC-Senat, o Centro de Formação de Condutores, nós estamos todos unidos e nós não cobramos nada para isso, fazemos muito trabalho fora do horário, fazemos essa análise, então, e é um trabalho gostoso. Nós nos tornamos uma grande família que tem um objetivo em comum, que é a prevenção de acidentes e óbitos no trânsito. Mas, assim, eu quero ressaltar que foi criado, assim, pela Secretaria de Saúde, visto tudo isso, então, e veio agregar. E esse trabalho de intersetorial aí que a gente faz com todo mundo reunido, ele tem dado muitos resultados. Como a Bia falou, após a análise a gente trabalha, vemos se a via está boa, que questão de engenharia nós temos que trabalhar naquela via, que houve um acidente grave ou houve um óbito. A fiscalização precisa ser melhorada, a educação de trânsito precisa, que é o tripé que nós trabalhamos no trânsito, né? Para que não respingue isso. Hoje teve alguma queixa assim de dizer, eu não posso ir fazer uma ação, daqui a pouquinho a Bia vai falar um pouquinho dessas ações aí para nós. Então, Bia, mas eu queria frisar mais uma vez, assim, sobre isso. Então, por que essas pessoas se envolvem em acidentes? Visto que a gente trabalha isso, a gente faz aquilo, fala na mídia e tal, por que elas se envolvem em acidentes? No dia que a gente tiver essa resposta, a gente vai ter solucionado o grande problema dos acidentes de trânsito, né? Mas eu acho que quando a gente fala principalmente quando envolve o fator humano, que é o que a gente tem visualizado muito nas análises desses óbitos de trânsito, a questão humana envolvida, a falta de atenção, o excesso de velocidade, o uso de álcool e depois assumir a direção, ela está muito relacionada a como eu recebo as informações, né? E a gente vê isso na saúde em vários outros agravos, em várias outras doenças. HIV, sífilis, todo mundo sabe que tem que usar camisinha, mas conhecimento é uma análise mais leiga, de que no trânsito acontece tudo isso também. Eu sei que não pode beber e dirigir, eu sei que a velocidade máxima no município o máximo é 60, com locais com 40, com 30, mas eu tenho em andar 70, 80, né? Então, assim, é a maneira como eu recebo essa informação. E eu acho que aí é um caminho que a gente precisa ainda investir, tá? De como fazer essa informação chegar nas pessoas. E que chegue com amor e não pela dor, tendo a perda de um familiar, tendo a perda de um conhecido e de um amigo. Então a gente pede muito aí à população, aos jovens condutores, respeitem a lei de trânsito, respeitem o Código Brasileiro de Trânsito, receba essa orientação. O volante não combina, a gente não funciona, excesso de velocidade não funciona. Que legal, você tem um carro
potente, alcança não sei quanto de velocidade, tudo bem, maneiro, né? Como a juventude costuma falar. Mas não faça uso dele no trânsito, porque você pode ser a vítima ou você pode causar a morte de uma outra pessoa. Perguntar para a Andréia aqui, você acha que o fator educação, lá na base, Andréia, tem a ver com tudo isso que reflete hoje no nosso trânsito? Sim, tem muito a ver. Existe uma subconsciência cultural de que não vai acontecer comigo. Isso. É uma falsa sensação de segurança de que estamos imunes às doenças, imunes ao risco de acidente. E isso nos leva a nos expor a riscos de uma forma não segura. Então, o que acontece com a pessoa ela só pensa, às vezes, planos do SAMU, e ela pensa, não, mas isso é uma coisa muito longe da minha realidade, não vai acontecer comigo. Então, quando você começa a educar as crianças, adolescentes na escola, a primeira carteira de motorista, né, os condutores novatos, e até quem já está no trânsito há muito tempo, para tomarem consciência de que não é só isso. Além das grandes perdas, né, dos óbitos, do falecimento da pessoa no pré-hospitalar, no momento do acidente, existe toda uma rede de atenção, como vocês já colocaram, que é mobilizada para isso. Então, tem um impacto de saúde, do atendimento pré-hospitalar, da ambulância que vai no local prestar assistência, que vai deslocar para uma... A reabilitação, que na grande maioria dos casos de traumatismo são reabilitações longas e que trazem sequelas, que daí vai mobilizar os outros serviços de saúde, de referência, de especialidades, da atenção básica para dar acompanhamento. Os impactos socioeconômicos, como vocês já falaram, de perda de renda. Então, a gente estava comentando antes, né, agora com a pandemia, aumentou muito o fluxo de trabalho para os entregadores de moto, né, nos serviços delivery. Então, ele pensa a curto prazo, não, eu vou fazer o mais rápido possível para alcançar uma meta ou para conseguir manter o meu emprego, esse trabalho de entregador. Mas se ele sofrer um acidente, ele vai perder isso e vai, como vocês colocaram, impactar toda a família em uma rede de estrutura de saúde e de previdenciária a longo prazo. Então, essa sensação falsa de que estamos seguros e que não vai acontecer, ela tem que deixar de existir. Quando reconhecemos toda a mobilidade em relação ao acidentado. A Andréia trouxe o nosso lema do Maio Amarelo. Falar, né? Perceba o risco, proteja a vida. Pegando o gancho aqui, a gente nem combinou isso e acabou surgindo aqui no bate-papo, como a Beatriz já colocou. E assim, colocando que o Cotrans ele está em todas as atividades o ano inteiro, nós trabalhamos juntos, nós discutimos juntos, não existe mais só a CETRANS, só a 10ª Regional, só a Secretaria de Saúde, não existe só a PM, a PRF, nós estamos num conjunto. Então, eu gostaria que, enquanto o Homero passa umas fotos aí, a Bia vai falando dos projetos que a gente desenvolve junto com o Cotrans aí, gente, lembrando que são bem parceiros, então. Bom, nós desenvolvemos um projeto junto aos estabelecimentos noturnos, né, bares, lanchonetes, boates, no qual a gente faz orientação a respeito da lei seca. Usamos aí como instrumento alguns bafômetros que servem só para treinamento, orientando então esses consumidores desses locais que se ele bebeu, ele está impossibilitado de dirigir. Nós temos também, essa ação ela acontece várias vezes ao ano, por todos os membros do Comitê de Trânsito e todos esses órgãos que já foram citados. E a gente agradece aí aos parceiros, né, os donos desses estabelecimentos que sempre nos recebem. Nós temos também a Escolinha de Trânsito, que é um trabalho da CETRANS, um trabalho que o Major Amarildo faz junto com o Ministério Público, que é com os apenados, que são aquelas pessoas que foram penalizadas por alguma infração de trânsito, em que eles passam, então, por um período com o Major Amarildo, o Félix, em aulas mesmo sobre acidentes de trânsito, ouvem sobre essas análises de trânsito, então é bem interessante também. Nós temos o Dia do Motociclista,
Também é feita uma ação em julho, especificamente para essa população de motociclista. Em novembro, o Dia em Memória às Vítimas de Acidentes de Trânsito é outra data que a gente trabalha. Então, lembrando a essas vítimas, não é uma comemoração, é uma alusão. E aí é um simulado, né? Exatamente, com simulado de acidente de trânsito envolvendo moto, envolvendo carros, envolvendo ciclista. A gente faz uma análise do que mais está ocorrendo de óbitos, qual, se é com motociclista, se é com ciclista, com pedestre, e faz o simulado diante desse cenário. Então, são várias ações do COTRANS com todos os seus membros, lembrando a importância do trânsito na nossa vida. Nós não vivemos sem o trânsito, nós precisamos dele e precisamos deixar aquela cultura. Quando eu era criança, eu andava no carro do meu pai sem cinto de segurança. Quando eu era criança, eu ia no porta-malas. As coisas mudaram, são outros tempos, os veículos não são mais os mesmos de 20, 30 anos atrás, a potência, a capacidade. Hoje as nossas vias, elas nos instigam à velocidade, né? A potência dos veículos nos instigam à velocidade, mas é o que a Andrea falou, eu tenho que perceber o risco, eu tenho que me pôr nessa situação e me proteger e proteger o outro. Lembrando assim que a prefeitura ela tem desenvolvido um trabalho junto a um trânsito humanizado, então investido em transporte público, investido em ciclovias, ciclofaixas, calçadas, assim, reiterando que a nossa cidade está linda, assim, para você. Nós não deixamos para trás o meio ambiente, tivemos que adequar algumas vias para proporcionar mais fluidez, mas o meio ambiente está presente, então uma cidade linda, que em algumas virar que nós somos cidadãos responsáveis. Vamos lembrar novamente do exemplo para o filho, para em casa, da educação, e vamos deixar aí uns canais abertos para vocês falarem com nós, que é 3036 8036, que é direto lá na Educação de Trânsito, educação@cetrans.com.br. Também é um canal para você estar. Caiu uma placa, você vê que precisa de uma lombada, avisa a gente, tudo isso faz parte. E nós contamos sempre com a população. Então vamos continuar aí esse Maio Amarelo o ano todo, prestando atenção no trânsito. E desde já agradeço aqui a Patrícia e a Andrea da 10ª Regional, e agradeço a Beatriz também da Secretaria de Saúde. Então, e agradeço a todos que estavam acompanhando, e vamos também colaborar para um trânsito mais humanizado, visto que moramos em Cascavel, fazemos parte do Paraná, fazemos parte do Brasil e com tudo do mundo. Então, nós podemos diminuir esses acidentes, só depende de nós. Um abraço e até a semana que vem a gente está de volta aqui com vocês.